Boa noite para todos da bancada. Meu nome é Alisson Henrique Beatriz Fernandes. Estamos no ano de 2020, dia 3/12. Vou apresentar meu TCC. Queria agradecer pela oportunidade e espero que gostem do meu trabalho. Então, um TCC referente a meu engenharia mecânica, referente a plano de manutenção planejado na indústria. Deixa eu ver aqui, parece que tem um errinho. Uma introdução. Com o acelerado processo de globalização da economia desde a Revolução Industrial, as empresas cada vez mais têm buscado modelos de gerenciamento baseado em conceito de eliminação de desperdício, redução de custo, melhoria da qualidade e aumento da produtividade. Um dos modelos mais utilizados na área fabril é a metodologia TPM. Então, vai discutir aqui o plano de manutenção para melhorar o empenho da fábrica, a qualidade, a eficácia, a produtividade. Então, assim, um dos modelos mais utilizados na manutenção na área fabril é a metodologia TPM. O que seria essa metodologia TPM? Atividade de manutenção produtiva com a participação de todos os funcionários da empresa. Está entre os métodos mais eficazes para transformar uma fábrica em uma operação com gerenciamento orientado para o equipamento, coerente com as mudanças da sociedade contemporânea. É imprescindível compreender o gerenciamento orientado para o equipamento, pois a confiabilidade, a segurança, a manutenção e as características operacionais da fábrica são elementos decisivos para a qualidade, quantidade e custo. Outro ponto importante a citar foram as inovações na engenharia de equipamento que simplificaram os processos de manufatura e aprimoraram o projeto. Tema da pesquisa. O tema abordado refere-se à metodologia TPM com ênfase no pilar de manutenção planejada. Delimitação do tema. A pesquisa foi realizada na área de embalagem de uma indústria, onde informações de OEE, eficiência de equipamento, manutenções preventivas e corretivas possuem histórico desde 2010, na metodologia TPM. Há vários pilares de sustentação, porém o foco desse trabalho é avaliar a eficiência da manutenção no quesito de manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Problema: a empresa busca cada dia por redução de custo e aumento de produtividade. Com um mercado mais competitivo, cada vez mais, deve reduzir o preço de seus produtos para que se torne acessível a todo consumidor. Além de disputam o território com a concorrência, né? Dessa forma, o aumento de eficiência fabril se torna uma necessidade. A justificativa. No Brasil, o aumento de competitividade, aliado ao crescente desenvolvimento tecnológico, exige que as indústrias procurem constantemente a maior eficiência do sistema produtivo. Pequenas interrupções de produção podem causar grandes prejuízos. Esse desafio de não ter essas interrupções coloca a manutenção em evidência, tornando-se indispensável a produção e podendo ser considerada como a base de toda atividade industrial. Na manutenção, existem métodos para garantir o bom desempenho do equipamento e também a qualidade do produto em processamento. Esses métodos basicamente se dividem em manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção corretiva. Cada método tem que ser analisado e estudado para melhor eficiência. O objetivo geral avaliar os resultados, alcançando os níveis de eficiência da manutenção no setor de embalagem em uma indústria com aplicação no planejamento de manutenção. O objetivo específico seria verificar a quantidade de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, avaliar a tendência dos métodos de manutenção, avaliar a tendência das manutenções planejada e executada, método de pesquisa. O método usado para o resultado final
da pesquisa será o levantamento das informações da manutenção nos anos de 2010 a 2012 e estudo de várias leituras sobre gestão de manutenção para avaliar o resultado obtido em nível de manutenção, classe mundial. Fundamentação teórica. Histórico e evolução da manutenção, em toda a história. Desde os primórdios da humanidade, havia necessidade de conservação de ferramenta e utensílios de caça já, né? O avanço tecnológico, a partir do século XVII, trouxe a necessidade de manter equipamentos em funcionamento a partir da sua manutenção. Desde os anos 30, a evolução da manutenção no contexto mundial pode ser apresentada em 3 gerações. Tem 3 quadros aí, representando cada geração. Onde a primeira geração, de 1930 a 1940, os equipamentos eram simples e, na sua grande maioria, superdimensionados, devido à conjuntura econômica da época, né? Não era necessária uma manutenção sistemática. Esta geração é caracterizada pelo conserto após a falha ou manutenção emergencial. Então, não existia manutenção preventiva, era sempre corretiva. Estragava para poder fazer a manutenção, coisa que hoje, só em últimos casos, normalmente vai ocorrer isso. A segunda geração, que é de 1940 a 1970, é caracterizada pela disponibilidade crescente e maior vida útil do equipamento, pelas intervenções preventivas baseadas no tempo de uso após a última intervenção, pelo custo elevado de manutenção quando comparado aos benefícios, e pelos sistemas manuais de planejamento e registro das tarefas e ocorrência de manutenção, e posteriormente pelo início do uso de computadores grandes e lento para a execução dessas tarefas. A geração 3, que é de 1970 em diante, é caracterizada pelo aumento significativo da disponibilidade, confiabilidade dos equipamentos, pela melhoria na relação entre o custo e o benefício da manutenção, pelas intervenções no equipamento baseado na análise da condição e no risco da falha, pela melhor qualidade do produto, pelo controle do riscos para a segurança e saúde do trabalhador, pela preocupação com o meio ambiente, por computadores portáteis, rápido, com potência de softwares para intervenções e gerenciamento da manutenção, além do surgimento dos grupos de trabalho multidisciplinares. Na terceira geração, reforçou-se o conceito de manutenção preditiva. Em 1971, o envolvimento de todos os níveis de organização, o apoio de alta gerência e as atividades de pequenos grupos de operação originou a manutenção produtiva total, aplicada pela primeira vez na empresa Nippodenso, um dos principais fornecedores japoneses de componentes elétricos para a Toyota, sob a liderança do Instituto Japonês de Engenharia de Planta, AGP, e a AGP foi o órgão precursor do Instituto Japonês de Manutenção de Planta. No Brasil, existe basicamente 3 formas de atuação na manutenção na indústria: centralizada, descentralizada e mista. A manutenção centralizada na instalação, significa na instalação e administração centralizada da manutenção a um prédio que é utilizado por todo o pessoal da manutenção, denominado oficina central. Toda a atividade fica concentrada em um único local. A vantagem da manutenção centralizada é que o sistema de trabalho na empresa obedecerá só um esquema tático, o que facilita para o cumprimento das metas. A desvantagem é que não há relação entre operação e manutenção, que pode afetar implantações tais como metodologia da TPM. Manutenção descentralizada. Na manutenção descentralizada, cada setor ou etapa do processo fabril possui uma equipe, de maneira que não há a oficina central. A vantagem da manutenção é a resposta da atividade relacionada à manutenção também, e há uma melhor compreensão dos requisitos operacionais de cada área. Porém, há uma perda de visão conjuntal, sendo que diferentes critérios de gerenciamento, de apuração de valores e coeficiente de manutenção. Aí vem a manutenção mista. Na manutenção mista, além de várias oficinas pela fábrica, há uma oficina central, para onde deve
convergir os reparos do equipamento e componentes usados pela diversas equipes na área de manutenção. Métodos de manutenção. Os 3 principais métodos de manutenção atualmente existem são manutenção corretiva, preventiva e manutenção preditiva. O que deve ser levado em consideração para usar cada tipo de manutenção é a relação entre o custo da manutenção e o custo de percas causada pelas falhas. É a manutenção corretiva. É manutenção efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condição de execução em uma função requerida. No caso, seria deixa dar o defeito, uma falha eventual, para fazer o reparo. Aí tem a manutenção preventiva. A manutenção é manutenção efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento do item. No caso, sempre vai ser aberto o equipamento em certo tempo, horas, algo do tipo, analisado o que aconteceu, se tem desgaste, não é feita uma limpeza, um engraxamento, tudo, e montado. E eles vão analisando em decorrer do tempo, o tanto que a peça está durando e tal, consegue fazer uma análise também. E também tem essa manutenção preventiva basicamente define-se em manutenção baseada no tempo, inspeção em reparo, lubrificação e manutenção baseada em condições. A manutenção preditiva olhando pelo custo de manutenção, a manutenção preditiva é a mais cara, pois ela vai trocar as peças em determinado tempo, mesmo se não deu problema. É trocado para evitar o futuro desgaste, problema prematuro, no caso. Então, ela se torna mais cara que você troca mesmo sem estar com defeito, no caso, né? E tem alguns tipos de manutenção preditiva, que são análise de vibração, análise de lubrificação, ultrassom, análise de termografia. Aí, agora vamos olhar o organograma dos métodos de manutenção. No caso, tem a manutenção e tem as suas derivadas ali, corretiva, preventiva e preditiva, e vai ter uma base. Se resume nos métodos de manutenção e suas derivações. A manutenção corretiva, preventiva e preditiva tem seus pontos positivos e negativos. O importante é avaliar a criticidade de cada componente ou peça nos quesitos de peça de reposição, custo, impacto nos processos produtivos, a fim de aplicar da melhor maneira possível os métodos de manutenção. Daí vamos lá, manutenção produtiva total. A TPM é uma filosofia japonesa de manutenção para aumentar a disponibilidade total da instalação, a qualidade do produto e a utilização de recursos. É baseada no conceito dos 5S, que possui o pilar de sustentação conforme a figura. O termo 5S é derivado de 5 palavras japonesas de qualidade. Seiri, organização, Seiton, arrumação, Seisu, limpeza, Seikitsu, padronização e Shitsuki, disciplina. O conceito do 5S enfatiza o padrão de comportamento das pessoas, tais como a eliminação dos itens necessários, o ambiente do trabalho, a limpeza e a arrumação do equipamento. No caso, para tentar ser mais rápido, a organização consiste em distinguir itens necessários e desnecessários com base no grau de necessidade. A arrumação, que Seiton, a disposição dos itens e a forma como vários componentes devem ser arrumados nos locais adequados. Seisu, limpeza, a limpeza é uma forma de inspeção. A Seikitsu, padronização, no caso, o cuidado e o asseio com uniformes, ferramentas, objetos e utensílios, e a disciplina, que é Shitsuki, sendo o senso de maior importância, que é a ciência para que os outros termos aconteçam. Aí, planejamento e controle da manutenção. O PCM é um conjunto de ações para preparar, programar, verificar o resultado da execução da tarefa da manutenção contra valores pré-estabelecidos e adotar medidas de correção, desvio para a consecução dos objetivos e da missão da empresa. Aí temos
organograma. A seção do PCM deve trabalhar para que as rotinas de manutenção sejam documentadas e padronizadas, garantindo o histórico das atividades, para se ter uma análise e tentar sempre ter o melhor possível, né? O PCM também deve gerenciar o plano e estar a par das metas de manutenção, possuindo um leque de indicadores para poder medir o desempenho da equipe, sugerindo medidas de correção ao avaliar a eficácia do KPIs. Indicadores de chave de desempenho do KPIs. Os indicadores de desempenho são dados estáticos relativos a uma situação ou processo que se quer controlar, usados para comparar e avaliar situações atuais com situações anteriores, para se ter comparações, e servem para medir o desempenho contra as metas e padrões estabelecidos. Para estabelecer o KPI, a serem utilizadas, deve considerar quais são as metas e verificar quais os indicadores que devem ser usados. No caso, tem aqui uma tabela. No gráfico 3, esse gráfico, no caso, que nós passou aqui, nesse gráfico, destaca os principais indicadores para o controle da atividade da manutenção, que seria tempo médio entre as falhas, tempo médio para falha e tempo médio para reparo, backlog, manutenção preventiva, planejada e executada. Há vários indicadores e várias formas de medir e avaliar um equipamento, sistema ou processo, porém é importante monitorar aqueles que agregam valor, pois não justifica despender recursos, né? Os indicadores financeiros visam informar aos administradores o que estão sendo perdido, o que melhorar. Os principais gastos hoje em dia é com pessoa, material e serviços contratados. Então, nesse caso aqui, o meu TCC foi baseado em quê? Analisar dentro da indústria a melhor forma de fazer uma manutenção e onde economizar, onde analisar para não obter percas, prejuízos e elevar o valor do produto final, para, no caso, você ter que vender caro. Chegar no consumidor final é um valor caro, e hoje a concorrência é muito grande, então você tem que ter um preço mais atraente, mais baixo, no caso, como se ter um preço mais atraente? Ter pouco prejuízo, percas na hora de fabricação, máquinas paradas vai trazer prejuízo. Então, foi isso a minha análise. Aí eu queria agradecer pela oportunidade, espero que tenham gostado, tentei fazer o meu melhor possível, e obrigado pela oportunidade.